Vai seguir falando sobre economia, porque a semana foi marcada por notícias que deixam a economia cada vez mais em sinal de alerta. A gente teve a prévia da inflação para o mês de outubro, com a maior alta em 26 anos. Taxa básica de juros, que passa por uma escalada, voltou a subir para 7,75%. O desemprego deu uma leve recuada, mas a gente sabe que os salários estão muito baixos. Isso tudo em meio a um cenário político de muitas incertezas. Por isso, a gente vai tentar entender quais as perspectivas para a economia brasileira. Vamos conversar agora com a economista Zeina Latifi, que faz a gentileza de nos atender neste domingo. Oi, Zeina, bom dia. Obrigada pela sua participação hoje com a gente por aqui. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Zeina, quando a gente olha para todos esses indicadores, esses números, muitas vezes a gente acaba esquecendo do que é mais importante e mais urgente nesse momento. A gente tem uma combinação de fatores econômicos que resultam no aumento da fome e da miséria aqui no nosso país. A gente falou do salto no preço dos alimentos, aumento da desocupação também, apesar desse número um pouquinho reduzido aí no desemprego, o que acaba gerando esse achatamento no poder aquisitivo das pessoas, principalmente nas camadas mais pobres da população. Como é que você vê esse cenário e como é que você vê o cenário da fome e da miséria aqui no país? Olha, claro que essas dificuldades todas que o Brasil vive não é só aqui, quer dizer, não é exclusividade nossa. A gente tem um quadro em que muitos países sofrem as consequências da pandemia, o aumento da inflação é um fenômeno mundial. Mas é importante a gente colocar que nós também cometemos os nossos equívocos na gestão da crise de uma forma geral, desde a questão da saúde em si, como de exageros que foram cometidos do lado da economia. Então, parte do que a gente está vivendo distancia, descola o Brasil em relação à experiência de países parecidos, da experiência do mundo. Então, por exemplo, no caso da inflação, que tanto penaliza as camadas mais populares, na verdade, a classe média, quer dizer, todo mundo impactado, a cada ida ao supermercado traz um pacote menor, o setor produtivo, que fica um ambiente macroeconômico mais difícil, dificulta a tomada de decisões, quer dizer, a inflação nesses patamares, 10%, impacta todo mundo. Todo mundo. E reduz muito a efetividade, a eficácia das políticas públicas. Você está dando numa mão, como, por exemplo, o auxílio emergencial, que vamos ter o Auxílio Brasil, mas, por outro lado, você prejudica por causa da inflação que impacta bastante. Agora, por que eu estou falando isso? Quer dizer, a gente precisa entender, ter diagnósticos claros e entender também os erros que nós cometemos, que fez com que a inflação aqui subisse mais cedo que do resto do mundo e de forma mais intensa. Então, tem uma arrumação de política econômica a ser feita e a gente sabe o caminho para isso, é começar dando mais sinalização sobre compromisso com a disciplina fiscal, com a arrumação das contas públicas. Claro, ninguém está esperando que vá reduzir, que vai acabar com o rombo das contas públicas da noite para o dia e conter o crescimento da dívida pública e até fazer cair. Ninguém está esperando que isso vá acontecer rapidamente, mas é essencial mostrar um caminho e o compromisso crível, com atitudes concretas, e é isso que a gente não tem. Então, eu estou dando essa volta toda para dizer o seguinte: tem um desarranjo da macroeconomia que, como sempre, penaliza os mais pobres, mas não quer dizer, a gente não pode tomar isso que está acontecendo hoje no país e como algo insolúvel ou que a gente está condenado a ficar assim. Quer dizer, tem conserto, tem uma agenda muito clara que o país precisa abraçar da disciplina fiscal. Zeina, foi bom você traçar essa linha para explicar essa questão, porque ouvimos do presidente Jair Bolsonaro no G20, especificamente ao presidente turco, que a nossa economia cresce forte e ele volta a dizer que o mercado fica nervosinho à toa, até atrapalhando os rumos com a questão do Auxílio Brasil, do teto de gastos. Você, como uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro, como que você vê essa fala do presidente Jair Bolsonaro relacionando o mercado a ficar nervosinho com esse furo no teto de gastos e ainda a distorção da realidade que você bem desenhou agora há pouco em dizer que a nossa economia cresce forte? Olha, eu acho que é inegável que houve uma recuperação forte ao longo do ano passado. O ritmo de recuperação do Brasil
foi superior à de muitos países e, claro, em função de muitas políticas de estímulo. Pessoalmente, eu acho que a gente errou na dose, né? E aí acabamos contratando uma inflação mais elevada, porque uma coisa é você estimular a economia, é meritório, várias políticas que foram conduzidas são absolutamente meritórias, foram na direção correta, mas eu entendo que houve erro de calibragem em muitas delas e a gente colhe esse ambiente macroeconômico mais confuso. Então, eu concordo que teve uma recuperação forte, o presidente não está totalmente errado em dizer isso, mas o fato é que a gente tem que olhar daqui para frente. A gente já está falando de vários meses de, passada a tal recuperação em V, nós estamos falando já há vários meses de uma economia praticamente estagnada, com uma inflação que preocupa e preocupa muito, que precisou, levou o Banco Central a acelerar o ritmo de alta de juros, e esse aumento dos juros, que seria inevitável, porque a inflação de 10% coloca o Banco Central numa situação muito difícil, Na reportagem falou-se o tempo todo em sinuca de bico, pois é, o Banco Central está numa sinuca de bico, tem que subir os juros, e todo esse efeito ainda vai se materializar. Então, a gente está falando da alta de juros do Banco Central, que vai impactar uma economia que já está andando de lado. Então, o quadro não é promissor, Eu até entendo o presidente não colocar isso com todas as letras, mas esse é o debate do país hoje, esse é o debate dos analistas, esse é o sentimento do mercado financeiro. Essa fala sobre o mercado financeiro, claro, é uma fala para o grande público, mas o fato é que agora seria um momento de tentar acalmar essas expectativas. Quer dizer, cada fala equivocada, cada decisão equivocada é mais pressão no dólar que a gente tem, e, portanto, mais pressão na inflação é mais dor de cabeça. Então, ainda que tenha um discurso para o grande público, seria muito importante mais cuidado nessas afirmações para não passar a imagem de um país desgovernado. Zeyna, a gente vai continuar nessa conversa importante, mas agora puxando um tapetinho vermelho, porque está chegando Thaís Herédia, nossa analista de economia, também para participar com a gente dessa entrevista. Thaís, bem-vinda, bom dia. Oi, Roberta, bom dia. Tapete vermelho é para a Zeyna Latifi. Também. Que nos representa, inclusive. Bom dia, Zeyna, bom estar aqui com você. Zeyna, você falando da alta dos juros, o governo fez uma revisão na previsão do INPC para o ano de 2021 fechado, de 8,4% para 9,1%, ou seja, ultrapassa inclusive a revisão ou o IPCA, que é usado pelo governo, pelo menos por enquanto, antes da PEC dos precatórios ser aprovada, para o reajuste do salário mínimo, para o reajuste do orçamento do ano que vem. O INPC vai reajustar o salário mínimo e essa revisão feita pelo governo deve elevar em mais de 10 bilhões as despesas do ano que vem. Eu queria te ouvir sobre a inflação e os gastos fiscais, porque nós aprendemos até aqui que toda vez que o governo gasta mais, a inflação aumenta. Há muitos brasileiros que não conseguem entender essa relação hoje, conseguem entender sim quando o dólar sobe, mas não como isso afeta a inflação quando o governo gasta mais. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre essa relação. Só muito importante a sua observação sobre o INPC, porque como a gente está falando de itens que têm preço, inflação mais elevada, são justamente itens que têm mais peso no INPC do que no IPCA, então provavelmente a gente vai ter um quadro em que despesas do governo, por exemplo, previdência, que são atreladas ao INPC, correndo muito mais rapidamente que a inflação que vai corrigir, se for aprovada a PEC dos precatórios, que vai corrigir o aumento de gastos. Enfim, esse descasamento de IPCA e INPC, ele é absolutamente relevante. Então, só fazendo esse parênteses. Olha, quando o aumento de gasto público não necessariamente vai levar à inflação. No Brasil, com frequência isso ocorre, muito em função dos erros que a gente faz ali de exagerar. É como o remédio que você... O médico prescreve um remédio, mas exagera na dose e o remédio vira veneno. Tem dois canais principais que isso pode acontecer, ou você está, em função dos gastos públicos, estimulando artificialmente o consumo, estimulando artificialmente a economia,
né? Então, a demanda na economia cresce num ritmo muito forte que a oferta não dá conta. Em parte isso ocorre, a gente viu ao longo da recuperação do ano passado setores que cresceram num ritmo muito acelerado em relação à capacidade produtiva, e isso gerando gargalos, isso gerando pressões de custos que são repassados ao consumidor. Mas hoje, eu acho que o peso principal é o segundo canal, quer dizer, quando você tem um descontrole tal das contas públicas que gera preocupação de investidores, enfim, em relação à capacidade de solvência do país. Não que o país vai dar um calote formal, mas o faz via inflação, por exemplo. E aí o caminho natural é exatamente a pressão do dólar. Esses dois canais, eles se misturam, mas o ponto aqui é o seguinte: quando a inflação sobe, é sinal que teve excesso, Quer dizer, não é qualquer inflação, essa inflação que sobe e fica teimosa, não cede. Isso é sinal que, olha, tem que parar e reavaliar a política fiscal. Invariavelmente, a inflação teimosa está associada à questão fiscal por esses dois canais que eu coloquei. Então, é um erro o governo fechar os olhos a isso. Acho que ao longo do ano passado já era para a piora da inflação aqui ter sido como um sinal de alerta. Não é a primeira vez que a gente faz isso, sistematicamente governantes fecham os olhos para o problema da inflação, é uma pena estar repetindo esse erro novamente. Tá certo. Zeina Latif, economista, muito obrigada por essa conversa aqui com a gente na CNN neste domingo. Ótimo domingo, ótima tarde para você, Zeina. Obrigada. Eu que agradeço. Até mais.